Quais são as características de um objeto científico social? A resposta para esta pergunta eu te apresento ao longo deste vídeo. Desde já, eu te pontuo 6 características principais deste objeto científico social, te dizendo que ele é histórico, particular, subjetivo, qualitativo, ideológico e prático. Cada uma dessas características eu te explico a partir de agora. Admitir que um objeto científico social é histórico é saber que, durante o exercício da pesquisa, o pesquisador acessará este objeto científico da maneira em que ele está e não da maneira como ele é. Dentro da sua característica histórica, um objeto científico social sofre ou participa de uma propriedade denominada de provisoriedade processual. Por meio desta propriedade, nós sabemos que qualquer objeto científico social ele vai se apresentar durante a pesquisa de uma maneira provisória para o pesquisador, porque a este objeto científico e social se impõe um processo de contínua mudança, adaptação e transformação. Isto porque este objeto ele não possui dentro da sua constituição uma precisão que concede a ele uma invariabilidade em relação ao tempo e ao espaço em que ele é pesquisado. Ou seja, este objeto ele carece de características que permitam a ele ser identificado ou analisado de maneira neutra, de maneira isolada ou ainda em simulação de condições perfeitas na sua relação com a realidade social. O objeto científico social, dentro da sua característica histórica, ele também revela que, ao pesquisá-lo, você, enquanto pesquisador, irá desafiar a realidade ou a sociedade dentro daquilo que é vendido a respeito deste objeto social como algo estável, como algo funcional ou como algo que realmente atende à sociedade ou às coletividades dentro daquilo que se admite ser atendido por este objeto. Neste sentido, um objeto científico social, além da propriedade da provisoriedade processual, admite uma segunda propriedade, que é denunciá-lo como um objeto científico que está disposto a entrar em conflito com a realidade em relação ao que ela afirma sobre ele dentro do contexto em que ele é gerenciado, relacionado ou até mesmo abordado. Um objeto científico social particular é uma consequência da caracterização histórica deste mesmo objeto científico e social. Ou seja, a característica da particularidade de um objeto científico e social, ela é consequência da característica histórica deste mesmo objeto. Porque por meio da particularidade, um objeto científico social, ele expõe para o pesquisador, desde antes de o início da pesquisa, que para ele há uma projeção de consciência histórica oriunda simultaneamente, tanto por parte do pesquisador, que resolve pesquisar este objeto científico e social, quanto por parte da pesquisa que se aplicará a respeito deste objeto científico e social. Essa projeção de consciência histórica em prol desta particularidade do objeto científico e social sinaliza para o pesquisador, para a pesquisa e também para este objeto que aquilo que será estudado a respeito dele é uma tentativa de contar ou recontar a história que se diz ou que se narra a respeito deste objeto científico e social. A pesquisa, portanto, ela é vista dentro da particularidade deste objeto científico e social como uma tentativa de intervir na história deste objeto científico e social, seja na história que foi contada até agora
ou na história que será contada a partir da realização desta pesquisa, ou ainda uma tentativa de recontar uma história de um objeto científico e social que participa de uma história dominante ou de uma narrativa histórica dominante ao seu respeito. Quando eu falo que um objeto científico social ele tende a ser mais subjetivo do que objetivo, eu estou falando aqui de uma propriedade que fala sobre a relação estabelecida de identidade entre o sujeito pesquisador e o objeto pesquisado. Nós, no âmbito das ciências sociais, pesquisamos nós mesmos ou pesquisamos aquilo que conversa conosco ou que diz respeito à nossa vida em sociedade. Por isso, não há como nós admitirmos um distanciamento, uma neutralização, um isolamento entre o pesquisador social e o objeto social. Quando nós admitimos que há mais subjetividade do que objetividade em um objeto científico social, nós reconhecemos que há, nesta relação entre o pesquisador e o objeto, um envolvimento que é maior do que aquele envolvimento característico das ciências exatas e naturais, por meio dos fenômenos que elas pesquisam e também dos métodos que elas aplicam, é possível afirmar que há um envolvimento mínimo, ou como eles mesmos argumentam neste escopo científico, a ausência de envolvimento. Aqui, nas ciências humanas e sociais, nós reconhecemos de antemão que aquele objeto científico e social, independentemente de qual ele seja, ele estabelecerá um envolvimento com o pesquisador social, que é um envolvimento muito maior do que aquele, pelo menos projetado no domínio das ciências exatas e das ciências naturais. Isto não pode ser compreendido como uma falha ou como um defeito metodológico das ciências humanas e sociais. Ao contrário, isto apenas deve ser compreendido e entendido como uma característica do objeto científico que interessa ou que chama a atenção das ciências sociais e das ciências humanas. O que se deve evitar é a contaminação desta pesquisa pelo excesso de envolvimento entre o pesquisador e o objeto, de uma tal maneira que este pesquisador, por envolver-se demasiadamente com o objeto que está sendo investigado, não consiga mais estabelecer um distanciamento metodológico saudável a ponto de reconhecer nele, por meio das análises que serão feitas, características e atributos que talvez tirem do pesquisador um ideal inicialmente projetado em relação a este objeto. Quando nós admitimos que um objeto científico social possui a característica qualitativa, nós admitimos que este objeto científico social, ele tende a ser mais qualitativo do que quantitativo. Isto porque ele acontece em uma realidade social cujos cenários que simultaneamente nela acontecem, se mantêm, se produzem e se reproduzem, possuem características diversas, muitas das quais são características, como nós acabamos de conversar, que são muito subjetivas e que conversam muito sobre o envolvimento que o pesquisador vai estabelecer em relação ao objeto. Mas além deste envolvimento, a realidade social, ela possui outras características e outros critérios de observação que não podem ser reduzidos a números ou a critérios de mensuração quantitativa. Bem, você deve estar se perguntando, se o objeto científico e social, ele é mais subjetivo do que objetivo, e ele tende a ser mais qualitativo do que quantitativo, então se eu quero desenvolver uma pesquisa objetiva e quantitativa, eu não vou conseguir desenvolver uma pesquisa sobre este objeto científico social. Não foi isso que eu disse. O que eu quis dizer é que ele tende a ser mais subjetivo do que objetivo e ele tende a ser mais qualitativo do que quantitativo. Isto não te proíbe de
caracterizar metodologicamente uma pesquisa que decida olhar para este objeto científico, social, de uma maneira mais objetiva. E isso também não te proíbe de elaborar uma investigação metodológica voltada para este objeto que seja essencialmente quantitativa. Quais são as limitações dessas decisões metodológicas? Provavelmente você vai privar a sua pesquisa de acessar este objeto em uma relação mais intensa e profunda que ele possui com a realidade, e também você não vai conseguir desenvolver uma análise científica social que consiga explorar as dimensões e as nuances deste objeto social para além dos números que você conquistar por meio das técnicas estatísticas aplicadas ao longo da sua investigação. O objeto científico social, ele também é ideológico. Por ideológico, eu admito que este objeto científico e social participa da necessidade de receber maior argumentação ou justificação científica junto à realidade social a partir de um conteúdo que é predominantemente político. Ou seja, a partir de um conteúdo que vai demandar da pesquisa e do pesquisador um posicionamento em relação a este objeto científico social junto à realidade na qual ele está, ele se materializa, ele se expressa. Ao reconhecer essa característica ideológica dentro dessa perspectiva, nós evitamos incorrer em armadilhas muito comuns em pesquisas científicas vinculadas a objetos científicos sociais e também muito comuns na sociedade como um todo. Em uma mistura de senso comum com juízo de valor, existe uma tendência, tanto na sociedade quanto no ambiente científico, de reconhecer como ideológico algo que tenta lutar, reagir, romper ou criticar a ordem vigente ou os valores dominantes. No entanto, ao concordar com a ordem vigente, ao aceitar os valores dominantes, ao não problematizar a realidade da maneira em que ela está posta, existe dentro desta decisão um teor ideológico. Portanto, se a sua pesquisa ela não desafia, não contraria, não critica, não contra-argumenta e não pretende ruptura, ela também é uma pesquisa ideológica. Portanto, um objeto científico social, dentro da sua característica ideológica, ele não é um objeto científico social crítico, revolucionário, de luta ou de contraposição somente, mas ele também pode ser um objeto científico social que defende, que afirma ou que ressignifica a ordem social posta, os valores dominantes em uma pesquisa que busca uma noção de concordância com aquilo que está acontecendo, que está instalado na realidade. Por fim, um objeto científico social, ele também é prático, porque ele fala sobre algo que tem uma relação direta ou indireta com a nossa história vivida na sociedade em que nós estamos. Ele é prático porque ele fala sobre assuntos, pautas, ou ele faz menção sobre temas que conversam com o nosso dia a dia, seja de maneira mais ou menos gritante. Portanto, ao admitirmos que um objeto científico social ele é prático, nós estamos reconhecendo que por meio da pesquisa que nós desenvolvemos, não haverá no objeto científico que escolhermos como foco principal de estudo condições de vermos nele algo distante, algo diferente, algo desconhecido ou algo que nós nunca vimos. Se nós admitirmos isso dentro de uma pesquisa, nós estamos incorrendo na mediocridade da falsa alienação, recorrendo a toda e qualquer sorte de subterfúgio de justificação para dizer que a nossa pesquisa ela é inédita e inovadora porque traz com ela um objeto nunca antes vivenciado ou nunca antes acessado. Dentro do domínio das ciências humanas e sociais, isso é uma falácia, porque todos os objetos científicos sociais, eles possuem certa familiaridade com o pesquisador que opta por pesquisá-lo.
mesmo aqueles que optam por decifrá-lo e interpretá-lo dentro de uma perspectiva mais objetiva e mais quantitativa. Bem, lá no início do vídeo, eu disse para você que eu iria responder a seguinte pergunta: quais são as características de um objeto científico social? As características pontuadas foram as seguintes: um objeto científico social, ele é histórico, particular, subjetivo, qualitativo, ideológico e prático. De maneira detalhada e um pouco rápida, eu expliquei cada uma dessas características. Se você ficou com alguma dúvida ou quer complementar alguma explicação, aproveita o espaço dos comentários e registra aí a sua participação. Não se esquece também de se inscrever no meu canal e de curtir o vídeo. Eu te agradeço pela atenção que você me deu ao longo dessa explicação e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!